a graça, a paz, a misericórdia do nosso Deus seja com cada um dos senhores. Meus irmãos, o que nós devemos fazer diante do mal? Há poucas semanas, Charlie Kirk, um cristão fervoroso, um ativista conservador, foi brutal e covardemente assassinado diante de milhares de estudantes universitários, da sua esposa e dos seus filhos. Ele estava fazendo aquilo que ele mais amava e que o tornou famoso. Ele estava debatendo ideias e fazendo apologia de uma visão cristã de sociedade. Morreu com um microfone na mão, vestindo uma camiseta branca que dizia liberdade. Como reagir a essas coisas? O que fazer diante de uma sociedade cada vez mais hostil, hipócrita e violenta contra o cristianismo? É sobre isso que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos. Essa será uma mensagem totalmente inconvencional, estranha para um pregador expositivo. Os irmãos vão estranhar, porque ela vai ser não também temática, mas vai ser alguns apontamentos. Nós vamos olhar para um texto como base, e não vamos expor propriamente esse texto, mas eu espero que, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós possamos meditar juntos em algumas respostas bíblicas para questões que se apresentam de maneira mais vívida nestas últimas semanas, porque elas sempre estão presentes, mas reacende estas coisas. Falaremos sobre perseguição, falaremos sobre vingança, sobre crítica, sobre perseverança, sobre virtudes e defeitos, perdão, juízo, e a forma cristã de respondermos estas questões. Qual a forma de respondê-las? Eu falo no plural porque o assassinato de Charlie é só um exemplo. E um exemplo de um mártir. Nós vemos brutalidades em quantidades tais que nós não gostaríamos de ver. Poderíamos falar dos mártires diários ou históricos, de missionários, de reformadores, de puritanos, ou simples cristãos que morrem simplesmente porque são cristãos. Poderemos falar também sobre outros casos de brutalidade que estamos expostos e nos machucam. Poderemos falar de abusos sexuais infantis ou adultos, de pais que matam os filhos, de filhos que matam os pais, das chacinas em escolas, como nós tivemos aqui na nossa querida Blumenau, numa creche, aquele triste episódio, há cerca de 2 anos. Como que nós devemos reagir, irmãos, diante dessas coisas? Nós ficamos irados. Agora, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a ira? Eu não preciso dizer que nós não esgotaremos o assunto e que nós não teremos respostas para todas as questões, mas eu quero apontar e meditar junto com os irmãos para alguma direção bíblica de como nós devemos reagir. Para isso, vejamos então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 8, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 8, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Vamos para o capítulo 7, vá à frente, capítulo 7, o verso 54.
Capítulo 7, verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Verso 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles após os pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Até aqui, vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Teu Santo Espírito, nós pedimos esta manhã que Tu nos auxilie, para que a Tua graça, Teu amor, Teu poder, a forma como nós devemos reagir a essas injustiças e essas brutalidades, sejam manifestos e colocados lado a lado, para que nós possamos nos fortalecer no Teu poder para reagir de maneira adequada. Glorifica, Senhor, o Teu Filho em tudo aquilo que nós fizermos. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de maneira digna do chamado a sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Nos ajuda com ousadia para vivermos uma fé verdadeira, viva, um cristianismo autêntico e que aparece. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, vamos ver o martírio de homens bons. Estevão, ele foi martirizado por fazer o bem e por falar a verdade. Por falar a verdade, ele foi martirizado. Ele foi um dos 7 escolhidos para ser diácono. A gente vê isso no capítulo 6, no início do capítulo 6. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, no verso 5. O verso 8 diz que ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas a sua pregação desagradou. O que ele falava desagradou os homens. Então, alguns dos que eram da sinagoga se levantaram e discutiam com Estevão. Mas, note, eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, não. À sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Versos 9 a 10. O discurso de Estevão foi forte, era forte. Veja, mas era verdadeiro. Era a verdade sendo apresentada. Ele conta, durante todo o capítulo 7, que é um capítulo longo, ele contou toda a história de Israel e denunciou a incredulidade do povo judeu, citando as Escrituras quando Deus os chamou de incircuncisos de coração. E isso foi forte. Era o próprio Senhor que tinha dito sobre eles. Estevão só repetiu. Charlie Kirk foi martirizado por falar a verdade e fazer o bem. Veja, eu pouco conhecia Charlie. Eu não tenho tempo para acompanhar tudo, ainda mais de outra nação, não consigo acompanhar nem da nossa nação. E após notar que a polarização mais agressiva da política provoca em mim os instintos mais primitivos, então eu optei por me afastar o máximo possível sem deixar de ser politizado, para respeitar o mandamento, né? Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Se esse envolvimento me faz pecar, corteio até onde dá, até onde deu. Eu assisti algo de Charlie lá atrás, quando ele começou uma barraquinha, uma mesa, 2 cadeiras e uma placa provocando um debate, algo como aborto é assassinato, mude minha opinião. E deixava as pessoas virem falar com ele e argumentar com ele, e ele contra-argumentava. Vendo seus vídeos posteriormente,
e agora está muito fácil de nós vermos, confesso que eu me arrependi até de não ter acompanhado mais, porque Charlie não era daqueles fanfarrões, seja de esquerda ou de direita, que vão em manifestações e fazem perguntas viciadas, perguntas maliciosas, para envergonhar os simpatizantes mais simples do espectro político adversário. Você já viu isso, né? Pega a tiazinha do café e começa a fazer pergunta de macroeconomia para ela. Oh, eles não sabem. É ridículo isso. Charlie não era intelectualmente desonesto. Ele fazia esses debates dentro de universidades. E a universidade para ele, que ele abandonou, era um lugar de debate de ideias, como ela foi formada para ser. Mas hoje não é mais. Ele não era intelectualmente desonesto, ele respondia a perguntas, ele jogava no campo adversário, fazendo-os pensar. Um escritor aqui do Brasil escreveu que o assassinato de Charlie não é nenhuma surpresa. Isso porque não há pessoa que seja considerada mais ultrajante do que aquela que deixa os seus debatedores sem palavras. E Kirk fazia isso com maestria. É notório nós vemos nos vídeos as pessoas chegando cheio de marra, peito estufado e travando, dando tela azul. Calar alguém diante de uma multidão, deixando sem argumentos, é o ápice da humilhação. E Charlie fazia isso, acontecia constantemente, porque as pessoas não podiam resistir à forma como Charlie falava. Agora, o seu método, ele era o mais simples e o mais antigo possível. O que ele fazia? Ele se utilizava de uma lógica clara, objetiva, com muita ou quase nenhuma retórica e sem nenhuma erística. O que é isso? Uso de falácias para você iludir o teu adversário, muitas vezes com contradições. Até tem um livro que fala sobre a erística, de Schopenhauer, como vencer um debate sem ter razão. Essa é a grande ideia. E ele não usava disso. Embora ele nunca fosse agressivo, e você vê, tem vídeos dele sendo agredido e pedindo, ninguém toca na pessoa que me agrediu, vamos conversar, tenha um bom dia, eu vou orar por você essa noite. Ele era visto como um arrogante, porque a sua convicção parecia intolerância para os adversários, que rejeitam qualquer ideia de racionalidade, que rejeitam qualquer ideia de verdade absoluta. Para essa geração que nós vivemos, princípios firmes soam como uma loucura ou um perigo, porque eles preferem moldar a verdade conforme os seus próprios interesses. Homens bons são martirizados, inocentes são assassinados, missionários e crentes são mortos por sua fé. Mas, em segundo lugar, o que querem os nossos perseguidores? Observe um paralelo entre Estevão, o diácono, e Charlie Kirk, o ativista, e que atinge todos nós. Quando falamos a verdade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos torna irresistíveis. Não há sabedoria humana para vencer a sabedoria divina. Isso nas formas mais simples. Todos podem zombar de você, todos podem humilhar você, todos podem jogar pedras em você, todos podem dizer que a grama é amarela, é rosa, é multicolorida. Mas você está com a verdade dizendo que a grama é verde e você morre sabendo que essa é a verdade. Quando falamos a verdade de Deus, o Espírito nos torna irresistíveis. Charlie fazia isso com maestria, assim como Estevão. No capítulo 6, versos 9 e 10, alguns se levantavam e discutiam com ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falava. Quando um oponente não consegue vencer no argumento que ele faz, qual é a estratégia adversária? Primeira, mentir, caluniar, criar espantalhos, criar uma narrativa.
Veja verso 11 do capítulo 6. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ouvimos este homem é racista, este homem é homofóbico, este homem é contra os animais, este homem é contra o direito disso ou daquilo. Segundo lugar, escalar a narrativa com a mídia paga e conivente, como nós vemos em nossos dias. Todo o consórcio de mídia, quando tem um adversário, começa a ventilar os mesmos termos. E aqui nós vemos, apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Verso 13. Era verdade? Não era. É verdade o que nós vemos na mídia sobre algumas pessoas? Era verdade o que nós vemos na mídia sobre Charlie? Não era. Mas pega. Terceiro, desumanizar o adversário até justificar a violência. Verso 12. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram para o sinédrio. Desumanizar, genocida, nazista, misógino. A gente ouve esses termos. Fundamentalista, fascistas não passarão, monstro, inominável, abominável. Isso gera, quando repetido, um sentimento, irmãos. Um sentimento que se espalha e que se agarra na pessoa. Verso 4 do capítulo 7. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Racista, fascista, espumam. Paulo também sofreu algo assim enquanto testemunhava em Jerusalém que fora enviado pelo próprio Deus aos gentios. O que nós lemos no capítulo 22, verso 22. Então levantaram a voz dizendo: tira da terra um homem como este, porque não convém que viva. Entendem o paralelo? Não convém que viva tal homem. O mundo fica melhor sem ele. Quarto, dá um ar de legalidade a julgamentos ilegais. E julgamentos ilegais a gente está vendo bastante, né? Verso 12, atiçaram o povo e os anciãos e os escribas investindo contra ele, levando ao sinédrio. Vamos levar para ser julgado. Depois, eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o, o apedrejaram. Fizeram o mesmo, irmãos, no julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior orador deste mundo, o profeta de Deus. Levaram para um julgamento falso, com testemunhas falsas. Veja, Cristo não foi morto porque ele fez milagres. Cristo não foi morto porque ele quebrou alguma lei. Jesus Cristo foi morto por causa daquilo que ele falava. E note, eu falo da perspectiva humana. Nós sabemos que era o Cordeiro de Deus que veio com a função de morrer pelos nossos pecados, sendo condenado injustamente. Mas aqueles homens não sabiam nada disso. Aqueles homens estavam fazendo exatamente esses passos. E ele foi condenado pelo que ele falava. O discurso do nosso Senhor desmascarava a hipocrisia, revelava pecado, denunciava as injustiças, chamava ao arrependimento, à humildade e à mudança. E, meus irmãos, isso incomoda até hoje. Você é um fundamentalista, só você está certo. A grama é rosa. Eu estou vendo que ela é rosa. Aquele tiro, meus irmãos, que atingiu Charlie, foi também em nós, em cada um de nós. O presidente Donald Trump disse o seguinte:
O assassinato de Charlie não foi apenas um ataque a um homem ou a um movimento, foi um ataque a toda a nossa nação. Foi um ataque horrível aos Estados Unidos da América, foi um ataque às nossas liberdades mais sagradas e aos nossos direitos concedidos por Deus. E essa frase agora é maravilhosa. A arma estava apontada para Charlie, mas a bala estava apontada para todos nós. Essa bala estava apontada para cada um de nós. De fato, Charlie foi morto por expressar as mesmas ideias nas quais praticamente todos nesta arena, e foi quando na cerimônia fúnebre, né, naquele estádio lotado, Charlie foi morto por expressar praticamente as mesmas ideias de praticamente todos nesta arena e na maioria dos lugares do nosso país que as pessoas acreditam profundamente. Aquele tiro, meus irmãos, foi também em todo crente. Charlie foi morto por expressar as mesmas ideias que praticamente todos aqui nesta igreja, eu creio até que todos aqui nesta igreja, e a maioria daqueles que se dizem cristãos, acreditam profundamente. A lógica é, se ele merecia morrer, pelo que ele cria, pelo que ele falava, então também todos nós merecemos morrer. O objetivo é claro: nos intimidar, nos silenciar, nos desumanizar e, após desumanizar, nos eliminar. Uma influenciadora espanhola, eu fui ver, eu achei que era uma senhora, uma anciã, 25 anos. Mas olha, quando a verdade, toda a verdade é verdade de Deus. E quando vem do Espírito Santo, uma menina de 25 anos diz o seguinte: eles não matam você por ser fascista. Eles chamam você de fascista para poder te matar. Irmãos, nós jamais podemos aceitar que alguém seja desumanizado. Você pode criticar a ideia, você pode criticar a pessoa, você pode criticar o comportamento dela, mas jamais você pode ou eu posso desumanizar uma pessoa. Ninguém, absolutamente ninguém deve ser desumanizado. Primeiro, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, porque a vida pertence a Deus e o sexto mandamento que nós já lemos hoje, não matarás, ordena também a preservação da vida. Terceiro, porque a desumanização torna uma pessoa alguém que deve ser eliminado. Um mal que deve ser tirado. E isso ajuda a explicar a satisfação e a alegria que nós vemos com a morte dos justos. Militantes de esquerda por todo o mundo celebraram a morte de Charlie. Não se trata apenas de polarização política ou dos excessos de uma internet sem freios, disse o pastor Franklin Ferreira, mas da redução do outro a um inimigo destituído de dignidade, cuja morte já não desperta compaixão e sim prazer e alívio. Esses discursos ultrapassam a liberdade de expressão, porque são apologia ao crime, sendo combustível para alimentar lunáticos e problemáticos que, influenciados por esse ódio, cometem os crimes. Esses influenciadores não puxam o gatilho propriamente dito, mas estão na cabeça dos lunáticos que farão. Quando a mídia chama alguém de torturador, genocida, fascista, negacionista, machista, racista, homofóbico e etc., passa uma mensagem que esse alguém ele não é uma pessoa, mas que é uma coisa abominável, inominável e que o mundo seria melhor sem essa coisa. Descartável. Isso legitima essas barbáries.
E não se limita ao alvo específico, mas põe também um alvo nas costas de todos os apoiadores. Entendem isso? O alvo está nas nossas costas. Não entrando no mérito de quem serão as duas testemunhas reveladas lá em Apocalipse 11, mas olha o que o texto diz. Quando elas forem mortas, o texto diz: os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quantos profetas ao longo da história têm atormentado os que habitam sobre a terra? Por quê? Porque a verdade dói. Porque palavras machucam. Então vamos dar um tiro. Palavras machucam, mas aborto é direito à vida. Olha a ironia. É direito reprodutivo. Olha a ironia. Macabra. Silenciar brutalmente e covardemente um opositor é lindo, é amor, é empatia. E por isso a barbárie é legitimada e a crueldade é festejada. Terceiro, como reagir a essas atrocidades? Eu estava ouvindo uma entrevista do jornalista e neto do ex-presidente Figueiredo, Paulo Figueiredo, muito agora foi promovido, né, de blogueiro a jornalista. Sempre foi, mas primeiro você desumaniza e humilha a pessoa, só que ele está incomodando bastante. Enfim, ele estava dando uma entrevista e aí abriram o chat ali do canal para perguntas e aí fizeram uma pergunta para o Paulo e leram, e a pergunta dizia mais ou menos assim: Paulo, depois da morte do Charlie, acabou o diálogo, né? É hora de agir. Acabou o diálogo. E você pensa, quando você olha um ativista, um menino de 31 anos, dócil, sendo brutalmente assassinado e as pessoas comemorando, a primeira coisa que você pensa é: não, acabou o diálogo. Não vou mais dialogar com esse pessoal. O Paulo riu e disse assim: qual outra forma nós temos senão o diálogo? Qual outra fórmula? Vamos sair matando todo opositor? Ora, todo regime totalitário tentou eliminar aqueles que chamavam de os maus e criaram um caos. Quem diz quem é mau e quem não é? Até a igreja já cometeu esse devaneio. E aí o Figueiredo e aquela bancada comentaram algo que eu achei maravilhoso, que as pessoas esperam que homens façam aquilo que somente Jesus Cristo fará quando Ele retornar. Separar justos de injustos e dar o que cada um merece. Mas até lá, meus irmãos, com fé em Deus, esperança em Cristo e no poder do Espírito Santo, resta-nos o quê? Resta-nos falar, pregar, ensinar, dialogar, tomar tapa, tomar pontapé, tomar tiro, tomar pedrada. Charlie defendia o porte de armas, mas nunca atirou em ninguém, e aqueles que são contra porte de armas aplaudiram o tiro em seu opositor. Irmãos, essa é a diferença. Alguns hipócritas fingem até comoção com palavras bonitinhas. Eu desaprovo a forma como ele morreu, mas eu também desaprovo a forma como ele viveu. Por que desaprova? Qual era o pecado de Charlie? Ser um cristão fervoroso? Ser o esposo de uma só mulher? Ser pai e ser um pai e esposo dedicado? Isso é um perigo, é fundamentalismo? Porque ele era contra o aborto, ele era contra a agenda gaysista, a agenda woke, a agenda afirmativa, aquela que defende cotas para um pagamento da dívida histórica, que gera outra dívida histórica. Ou por ser contra a ideologia de gênero, o feminismo, a imigração ilegal, a favor da liberdade de expressão e da posse de armas
Isso é um perigo para a sociedade? Qual sociedade? Se esse é um perigo para a sociedade, a maioria de nós aqui também merece levar um tiro. Eu mereço. Certo progressista, que tem título de pastor evangélico aqui no Brasil, ele afirmou que Charlie era uma arma do inimigo. E talvez ele esteja certo. Talvez ele esteja certo. Só que Charlie não era uma arma do diabo, mas era uma arma do inimigo dessa gente. Uma arma divina que falava a verdade bíblica em amor. Uma arma terrível. Dou a voz para o Trump de novo, que disse: nenhum lado na política tem monopólio sobre pessoas perturbadas e equivocadas. Isso não é um monopólio nem de esquerda nem de direita. Mas há uma parte da nossa comunidade política, do mundo inteiro, que acredita ter o monopólio da verdade, da bondade e da virtude. E isso não se limita à América. São pessoas que não aceitam o contraditório. Eles são inimigos de Cristo, são inimigos da igreja e são bem incorporados pela esquerda. Mas veja, a ideia de esquerda, comunismo, você tem que cuidar muito assim para entender isso, né? Lula é comunista? Não. Lula é gente do establishment. É patrocinado por Faria Lima, patrocinado pelos metacapitalistas. Olha os lucros dos bancos. Olha quem que a Faria Lima e os bancários apoiam. Entende? Mas esse espectro, a esquerda é o que nós temos para definir, né? Eles acham que possuem, e você vê isso nos seus discursos, o monopólio da virtude. Se não é de esquerda, é racista, é machista, é... Só que essa ideia de monopólio da virtude é mentira. E o monopólio que essa gente tem, e deve continuar tendo, é o monopólio da violência. A esquerda, com seu amor, acumula mais corpos do que as duas guerras. Em tempos de paz. Em tempos de cidadãos da própria nação. Eles silenciam seus opositores, se puderem, para sempre. Na falta de campos de concentração e de paredões, nós temos assassinatos e cancelamentos. Tentaram matar o presidente Bolsonaro, tentaram matar 2 vezes o presidente Trump, mataram o ex-primeiro-ministro japonês, que era de direita, mataram o candidato à presidência do Equador, agora esse ano mataram um senador candidato à presidência na Colômbia. Essa é a forma de diálogo deles. Isso sem contar, meus irmãos, as dezenas de missionários que morrem todo mês neste mundo. Isso sem contar as centenas de crentes, homens, mulheres e crianças que são mortos simplesmente porque são cristãs, muitas vezes mortos dentro da igreja, enquanto eles cometem a violência de adorar o Rei dos Reis. Ainda o mal geral, a gente está falando do mal no espectro político, mas há o mal geral, os abusos. Como eu falei, há pouco mais de 2 anos houve aquela tragédia quando um desgraçado matou 4 crianças numa creche aqui em Blumenau. E ele dá uma entrevista e o que ele diz? Ele diz que escolheu uma creche porque as crianças não conseguiriam correr e se defender. E veja, ele foi condenado a 220 anos de cadeia. No Brasil, a pena máxima é 30. Progressão de pena com 1/6. O crime, quase 2 anos e meio. Mais 2 anos ele vai estar na rua. Talvez pedindo emprego. Na sua empresa, na sua loja. Tudo isso que eu falei até agora, meus irmãos, provoca ira. É ou não? Você não fica irado?
E talvez você seja mais santo que eu, mas eu fico. Eu fico muito irado. Muito irado. E, meus irmãos, isso não é pecado. Sentir ira não é pecado. Jesus não pecou e se irou. Deus derrama a sua ira diariamente dos céus e é santo, santo e santo. Nós estudamos isso tanto no Evangelho segundo Mateus quanto na carta de Paulo aos Romanos. Sentir ira não é pecado, pelo menos não até certo ponto. Paulo em Efésios capítulo 4 escreve o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não é uma ordem que vocês têm que se irar, não. É uma constatação de uma situação legítima. Irai-vos. Mas não pequem por isso. Ira torna-se pecado quando ela é guardada, quando ela é alimentada, é incentivada, quando ela deseja o mal do adversário, quando ela deseja vingança, quando ela deseja fazer justiça com as próprias mãos. O nosso Senhor Jesus Cristo calibrou o nosso entendimento da lei, equiparando esse tipo de ira ao assassinato. A pessoa que sente esse tipo de ira é tão assassino quanto aquele homem que matou Charlie Kirk. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Palavras no Sermão do Monte. Portanto, meus irmãos, ira não é necessariamente pecado, mas pode tornar-se. Como Deus disse a Caim: o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nós vamos sentir ira, mas nós temos que dominar. Afinal, Jesus não pecou, mas ele se irou diversas vezes. Ele se irou contra a dureza de coração dos fariseus. Naquele dia do Shabá, na sinagoga, quando tinha um homem com a mão ressecada, ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no Shabá? Todo mundo ficou quieto. E ele se irou. Ele irou-se também na purificação do templo. Irou-se também com seus próprios discípulos quando estavam retendo as crianças de chegar até ele. Nós vemos em Marcos isso. Contudo, a ira de Jesus nunca foi pecaminosa. Sempre foi santa. Qual o segredo? Porque sempre foi em defesa da glória de Deus. O segredo para a nossa ira não ser pecaminosa é ser uma ira baseada na glória de Deus. Não se irar diante desses absurdos, meus irmãos, também é pecado. Quem olha para essas situações peca. A passividade, a omissão, a covardia, aquele equilíbrio frouxo e isento é pecado. É pecado. Mas manter a ira e odiar também é pecado. Que Deus então nos conceda discernimento e nos ajude a sentir uma ira não pecaminosa, mas uma ira preocupada em glorificar a Deus. E aí, meus irmãos, o diálogo precisa ser intensificado. O diálogo precisa ser intensificado. Repito, a esquerda acha que possui o monopólio da virtude, mas o monopólio que eles realmente têm e devem continuar tendo é o da violência. Por quê? Porque nós não podemos ser violentos. A nossa resposta deve ser sempre o bem, o ensino, o diálogo, a proclamação do evangelho, tudo em amor, tudo regado à oração, tudo confiando os resultados ao Senhor. Porque é Ele que convence. É Ele que convence. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, não somos nós. Um ex-pastor, veterano do Exército, que trabalha na Casa Branca, ele disse lá na cerimônia:
Charlie travou uma guerra, não com uma arma, mas com uma tenda, um microfone, com a sua mente e com a verdade. Dá para nós travarmos uma guerra. A arma da nossa milícia, meus irmãos, é poderosa. Chama-se o Evangelho da Paz, a verdade bíblica, aplicada a todas as áreas da nossa vida. Todas, meus irmãos. Não há divisão, não há vida espiritual e vida secular, não há dicotomia, nem compartimentação. Também não há limite, nem mesmo no Estado. Estado laico não é Estado ateu. Veja, os ateus e a esquerda gostam de falar, o Estado é laico. Estado laico é uma criação da Reforma Protestante, justamente para que houvesse liberdade religiosa. A ideia de Estado laico é que o Estado não deve se meter na religião, não o contrário. Porque o Estado é feito por pessoas crentes e não crentes. Então a religião tem que se meter no Estado. Se a nossa arma é a verdade do Evangelho, o nosso general é Cristo. E, meus irmãos, Ele é tudo para nós cristãos. Em Cristo nós vivemos, nele nos movemos. Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Então, você não é professor e crente. Você não é barbeiro e crente. O que nós somos, de verdade, é médicos cristãos, empresários cristãos, atletas cristãos, engenheiros cristãos, professores cristãos, donas de casa cristãos, alunos cristãos, pais cristãos e por aí vai. Não tem como separar. Quer vivamos, quer morramos, devemos viver do modo digno do nosso chamado. Chamado para ser santos e irrepreensíveis diante dele. Glorificando a Deus, obedecendo a Deus e pregando o seu evangelho em amor. Portanto, devemos nos irar, mas jamais sermos dominados pela ira. Devemos nos encorajar e responder aos ataques e à violência com uma vida cristã, vivida com amor, vivida com fé, com dependência de Deus, com esperança total em Cristo, proclamando a mensagem que, concordo, confronta, dói, porque quebra o orgulho, mas é a única mensagem que traz vida, liberdade e paz. Questão do perdão. Quarto lugar. Deus. Perdoados perdoam. Erica Kirk, a viúva de Charlie, naquela cerimônia, diante de mais de 80 mil pessoas, transmitido para outras centenas de milhares, ela perdoou o assassino. Sem dúvidas, foi uma imagem fortíssima, impactante, que extrai lágrimas do mais empedernido pecador. De mim, extraiu. Mas eu quero meditar em algumas coisas. O pastor Mark Jones, ele diz o seguinte: Erica perdoou o assassino do seu marido. As palavras de Erica não foram apenas divinas, mas foram corajosas. O perdão nesse contexto é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Sabemos quem são os verdadeiros filhos de Deus por sua disposição em perdoar os seus inimigos. Como nós já pregamos na oração do Pai Nosso, perdoados, perdoam. Alguns cristãos, no entanto, questionaram se ela poderia oferecer perdão a uma pessoa que não se arrependeu. E eu sou um desses. Lembro que, quando houve aquela tragédia aqui em Blumenau, na creche, o reverendo Paulo Brasil estava aqui para um retiro e nós conversávamos sobre isso. Porque ele questionou a atitude de um pai de uma dessas crianças, que era crente, que deu uma entrevista dizendo, eu perdoo o assassino. Nós precisamos entender a validade do nosso perdão.
E primeiro eu vou pontuar algumas coisas seguindo o pastor Mark Jones. Veja, todos os pecados eles são cometidos contra Deus. Sendo assim, ninguém pode perdoar pecados da maneira que Deus pode perdoar. Sua autoridade é única, é peculiar a Ele. E por que isso é importante? Porque se perdoamos o nosso próximo, isso não se relaciona à culpa do seu pecado, mas sim ao dano que nos foi causado. O perdão de Érica ao assassino do seu marido, então, foi inteiramente apropriado. Ela ofereceu perdão com base no dano que foi causado a ela e a sua família. Ela não estava dizendo que o assassino agora está justificado diante de Deus. Ela estava dizendo, você me feriu minha família, você nos machucou, mas eu perdoo por esse mal. Irmãos, perdoar é difícil. Os irmãos vão entender por que eu falei isso. Perdoar é difícil, mas é uma obrigação. Veja, pode haver certo orgulho em dizer a alguém, eu lhe perdoo. A linha é tênue, mas vale o risco. E geralmente, quando você fez alguma coisa que nem sabe que feriu alguém, essa pessoa chega para você, eu lhe perdoo. Irmão, é meio estranho, né? Mas enfim, o que nós precisamos fazer é achar um equilíbrio. E tem alguns textos que nos ajudam a achar equilíbrio. Mateus 18 diz assim, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Note que o perdão aqui parece ser incondicional, apenas perdoar. Mas note também a pergunta, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? Sugerindo um relacionamento fraterno. Não é qualquer pessoa, o meu irmão. Depois, em Lucas capítulo 17, nós lemos assim, Jesus falando, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. E realmente, Senhor, aumenta a nossa fé, nós precisamos. Mas note novamente, se o seu irmão pecar, e a condicional, se vier dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Não podemos negar perdão. Mas tem que ter o arrependimento. Até no Pai Nosso, onde eu falei perdoados perdoam, há algo importante que nós devemos notar. Veja, a oração, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Note a condicionante. Na medida em que vós perdoardes, sereis perdoados. Mas note também que há uma completa ausência de mérito. O Pai nos perdoa por algum mérito? Não, é imerecido. Então, o nosso perdão deve espelhar esse imerecimento. Contudo, eu não creio que devemos desprezar que em perdoa-nos, quando nós oramos ao Pai, há um pedido de perdão onde é exigido o arrependimento. Não é isso que nós ensinamos? Você não diz a Deus, Senhor, me perdoa, se não estiver arrependido. E se falar sem estar arrependido, não tem efeito. E assim como nós também perdoamos, é provável que se refira a pecados onde houve, então, um pedido de perdão com arrependimento prévio. Veja o caso da disciplina bíblica. Também há exigência de arrependimento, lá em Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, ou seja, se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, nós chamamos testemunha, chamamos o presbitério, por fim toda a igreja. Se não se arrepender, há o processo de excomunhão. Aquele assassino, meus irmãos, ele precisa se arrepender. Ele precisa se arrepender diante de Érica e diante de Deus, se ele quiser ser salvo. Então, Érica estava errada? Não. Apesar de que o seu argumento estava, eu já vou tocar nesse assunto.
Ela teve coragem, meus irmãos, de dar a outra face. Perdoar seu inimigo e orar por aquele que prejudicou tanto. O exercício pessoal de perdão oferecido por ela é algo diferente daquilo que é exigido dos pastores num contexto eclesiástico em relação a membros de igreja, disse o Mark Jones. Érica perdoou e assim ela pode ler Marcos 11 com a consciência limpa e com grande certeza de fé. E o que diz Marcos 11, 25? Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Note, não há arrependimento nenhum exigido aqui. Você lembrou que alguém te fez algum mal? Perdoa. Érica fez aquilo que Deus requer dela e agora deixa Deus somente com ele aquilo que somente ele pode fazer, perdoar pecados. Isso, meus irmãos, pode custar caro. Há pouco tempo, uma senhora nos Estados Unidos, 63 anos, no Arkansas, ela decidiu perdoar o assassino da sua mãe e do seu primo. O rapaz matou a mãe dela, matou o primo dela, foi preso. Foi condenado a 28 anos de prisão. Foi solto com 23 anos de prisão e ela perdoou ele. Mais do que isso, ela contratou ele para trabalhar para ela. Ela decidiu perdoá-lo para ficar em paz com as suas emoções e chegou a contratá-lo para trabalhar na própria casa, acreditando em segundas chances. Qual foi o resultado? Em pouco tempo depois, esse homem voltou a matar. E agora matou a mulher que o perdoou e o contratou. E antes que nós pensemos algo assim como, ela fez errado, tá vendo? A gente não pode. Devemos lembrar, meus irmãos, que o cristianismo é um caminho apertado, estreito, onde nós carregamos uma cruz. Nós devemos lembrar que o Senhor nos enviou como cordeiros para o meio de lobos. Sim, Cristo ensinou que nós devemos ser prudentes como uma serpente, todavia também ensinou que devemos ser mansos, ou em outra tradução, sem malícia, como uma pomba, e jamais pagar o mal com o mal, pelo contrário, pagar o mal com o bem. Aqui é que o conservadorismo dá aquela pichotada se você não tiver o cristianismo junto. Eu vi muitos conservadores criticando essa senhora. A atitude dessa senhora, se ela era ou não cristã, refletiu o cristianismo. Ainda que ela pagou com a vida. Mas qual o erro de Érica, então, pastor? O seu argumento. E de muitos. E é isso que Cristo faria. Será? O argumento é isso que Cristo faria, é baseado lá em Lucas 23. Cristo na cruz, ora, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós precisamos perguntar, meus irmãos, por quem que Jesus orou? O senso comum é que ele orou pelos seus algozes. Sim, essas pessoas dizem, Isaías profetizou isso. É verdade? Então vamos ver o que Isaías diz. Isaías capítulo 53, verso 12 diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Os transgressores com os quais ele foi contado. Ele não foi contado com os soldados. Foi pelos transgressores. Foi por nós. Foi por você, foi por mim que ele orou na cruz. Jesus não morreu por todos. E não orou por todos. Lá em João, na oração sacerdotal dele, Jesus diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, o nosso sumo sacerdote ora só pela sua igreja. Ele morreu pela sua igreja, ele ora pela sua igreja.
Cristo, na ressurreição de Lázaro, orou o seguinte: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Bacana, mas ele continua: eu bem sei que sempre me ouves. Se Jesus tivesse orado pelos algozes, ele seria atendido e todos eles seriam salvos. E é difícil nós afirmarmos isso. Não tem o testemunho bíblico disso. Nós temos o testemunho bíblico do centurião. Vimos que Deus não perdoa pecados. Deus pune pecados. O pecado dos filhos de Deus foi punido em Cristo Jesus, que orou por estes transgressores, e o pecado dos ímpios permanece e será cobrado eternamente. Estevão, por outro lado, sem sombra de dúvidas, orou pelos seus assassinos. Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E veja, não é que Estevão é melhor que Jesus, mas uma questão do poder dessa oração. Devemos cuidar com expressões como é o que Jesus faria. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus condenará assassinos tanto quanto falsos crentes. O correto seria nós dizermos o seguinte: nós devemos perdoar porque é o que Deus exige de nós, não porque era o que Cristo faria. Devemos transformar água em vinho porque é o que Cristo faria? Mateus capítulo 5. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Romanos capítulo 12. A ninguém torneis mal por mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, nós temos uma grande esperança. Veja, além de perdoar o assassino do marido, Érica fez algo maravilhoso. Érica orou pela salvação dele. É disso que ele precisa, é disso que o mundo precisa, é disso que todos nós precisamos. Por quê? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E quem escreveu isso chamou a si mesmo de pior dos pecadores. E foi o homem que estava aos pés vendo Estevão ser apedrejado. O poder transformador da graça, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pode transformar um assassino como Paulo em um dos principais apóstolos. Contudo não, é isso que a graça faz. É isso que a graça faz, transforma pessoas. Transforma pessoas. Paulo, depois daquele dia, começa a perseguir a igreja, e depois, indo para Damasco, é encontrado pelo Senhor. E depois de convertido, torna-se o apóstolo. E depois de tornar-se apóstolo e pregar, é martirizado. Ele é morto pelo mesmo Império Romano. Ele é morto pelo mesmo motivo de Estevão. Estevão foi morto pelos judeus por falar a verdade. Paulo foi morto pelo Império por falar a verdade. E, meus irmãos, Paulo, quando abriu os olhos na glória, eu não duvido que ele tenha visto Estevão de braços abertos, esperando o seu irmão em Cristo. O mesmo aconteceu com aquele centurião aos pés da cruz. Não todos. Jesus não orou por todos. Mas ele confessou que Cristo era verdadeiramente Filho de Deus. A glória do Evangelho deve nos capacitar a sermos capazes de orar para que um dia Charlie e o seu assassino se abracem na glória. O Evangelho deve nos capacitar a orar e esperar no Senhor que aqueles que nos maltratam, nos perseguem, nos humilham, querem a nossa morte, que um dia eles sejam convertidos, que um dia nós nos vejamos na glória. Eu vou pular um ponto
mas eu não vou cansá-los. Ia falar também sobre comemorar a morte. Esse episódio, meus irmãos, deixou claro e evidente as nossas diferenças. O Franklin escreveu o seguinte, pastor Franklin: o culto em memória de Charlie Kirk mostrou por que a esquerda precisa distorcer quem nós somos. A nossa mensagem é, pela fé em Jesus, de paz, amor, justiça, liberdade. São valores universais que qualquer pessoa de bem abraçaria. E esse apelo, eles temem e por isso recorrem a rótulos como racistas, misóginos, fascistas, para manter os seus seguidores. Ele segue apontando as reações às tragédias recentes que revelam dois projetos civilizacionais completamente diferentes. Por exemplo, na morte de George Floyd, né? Lembram daquele, Gentle Giant, né? Um usuário de droga com várias passagens pela polícia, resistindo à prisão, morreu na ação da polícia. Não estou dizendo que foi certa, né? Mas tem que ver o contexto. Com a morte dele, aquele grupo chamado Black Lives Matter transformou a dor em caos, saques, mortes, prejuízos, usado isso tudo como combustível político. Já com o assassinato de Charlie Kirk, o que houve? Orações, doações, vigílias, mensagens de perdão. A esquerda, porém, ela continua a executar inocentes, a zombar da dor e inverter os fatos enquanto posa de vítima. O contraste mostra duas visões de mundo irreconciliáveis, uma que espalha ressentimento, outra que reafirma fé, comunidade e dignidade. Então nós não somos iguais, não há equivalência entre esquerda e conservadorismo cristão. Não há. Segundo, nós devemos nos regozijar com a graça de sofrer por Cristo, mas também sermos prudentes. Devemos entender a diferença entre ser perseguido por causa do Evangelho ou por conta da cobiça. Um assalto, por exemplo, tendo a família em perigo. Veja, Filipenses, Paulo diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. E Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Não resistam ao perverso, diz Jesus. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a face esquerda. Contudo, irmãos, devemos ser prudentes e cuidar da nossa família e dos nossos amigos. Por exemplo, eu acho justo o movimento de demitir as pessoas que comemoraram a morte de Charlie. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Alguém que desejou que ele morresse é alguém que também deseja que aquelas pessoas que pensem como ele também morram. E esse tipo de pessoa não deve estar ao nosso lado em condições de fazer mal a nós, a nossas esposas, os nossos filhos e amigos. Ah, mas vocês querem um pai de família desempregado? E o pai de família assassinado diante da própria família? Não conta. Aquele jovem que matou o Charlie, ele não era de esquerda, ele veio de uma família conservadora. Aliás, uma outra família destruída. Ele foi aliciado pela esquerda na faculdade. Essa ideologia fez ele puxar aquele gatilho. E esse, meus irmãos, é o perigo da influência exterior sobre os nossos filhos. Essa semana morreu o Vod Boshan, pastor negro, conservador. Ele tem uma frase maravilhosa: não podemos continuar a enviar os nossos filhos a César e ficarmos surpresos quando eles voltarem para casa como romanos. Portanto, pais, vigiem, ensinem, orem pelos seus filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos na fé, na verdade, na piedade. Terceiro, não devemos dar lugar à vingança. Por quê? Porque Deus é o vingador. Romanos 12. A ninguém torneis mal por mal.
se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, sede, dá de comer, dá de beber, porque não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Repito, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu lembro de uma história de um missionário preso, amarrado, espancado, judiado, muito tempo com fome, e os homens mandando ele ficar quieto, e ele não ficava quieto, e os homens continuavam batendo nele, e você tem que ficar quieto, ele não ficava quieto. E aí ele diz para os homens: como eu vou deixar de orar por vocês que precisam de Cristo? Quarto, o sangue dos mártires, diz Tertuliano, lá no século III. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O pastor Nicodemos disse que a morte de Charlie não é um acaso trágico, mas parte de uma guerra que o mundo trava contra Cristo. O sangue dele não é apenas um dado policial, mas um testemunho que ecoa. Qual é o testemunho? Cristo vive. O Evangelho, meus irmãos, nunca prometeu neutralidade, mas perseguições. E cada mártir cala os céticos e grita ao mundo a esperança que nós temos no Salvador. Veja, menos de 2 horas antes de ser assassinado, eu até mandei para os irmãos o vídeo dele entrando aquele dia, né, alegre, quanta gente tinha ali, pouco antes dele morrer, mas 2 horas antes, ele publicou numa rede social o verso bíblico favorito dele, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Charlie afirmou que esse é o versículo que nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo para um bem maior. 2 fatos se destacam do assassinato de Charlie. A mensagem dele alcançou o mundo e a sua morte despertou um movimento entre jovens pelo mundo inteiro. Depois, aquele culto memorial. Aquele foi um impactante dia de ação de graças e de evangelismo. Foi assistido por dezenas de milhões de pessoas. O evangelho foi proclamado com clareza. Convites de arrependimento ecoaram. Diz aí o testemunho do Franklin Ferreira agora. Testemunhos de vida transformadas comoveram a todos. Houve ênfase no valor do casamento, da família, na necessidade de arrependimento. As escrituras foram abundantemente lidas e um momento marcante ocorreu quando Érica perdoou publicamente o assassino. Tudo aconteceu diante de líderes influentes, evidenciando a força do testemunho cristão e encorajando a perseverança na fé e a esperança no mundo. Meus irmãos, mesmo morto, Charlie continua falando. Portanto, penúltima aplicação. Portanto, nós estamos vivos e vivos estamos, devemos pregar o Evangelho com amor. Paulo escreveu: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, devemos crer e proclamar ousadamente a palavra da verdade do Evangelho. Para isso, devemos ser fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Colossenses 1:11. Presta atenção aqui.
fortalecidos pela força da glória de Deus, devemos em toda perseverança. Perseverança aponta para suportar as aflições, as circunstâncias, sejam elas quais forem. E em toda longanimidade, essa palavra aponta para demonstração de paciência, tolerância e amor uns para com os outros. Resistir às situações, mas amar as pessoas. Charlie foi uma referência ao denunciar os abusos da esquerda e valorizar uma base na fé cristã. Valores como dignidade da vida, liberdade religiosa e de expressão, a centralidade da família, foram proclamados e continuam sendo proclamados. E o que nos impede de proclamar? Última aplicação, recebidos na glória. Trump disse naquele dia o seguinte, o presidente Trump: hoje, Charlie Kirk descansa em glória no céu por toda a eternidade. Ele deixou de discursar em camping em Wisconsin para se ajoelhar diante do trono de Deus, onde agora está. É o presidente americano falando uma frase maravilhosa dessa. Franklin Ferreira disse: Charlie está no lar eterno, onde não há dor nem perseguição. Sua vida e morte proclamam que o reino de Deus avança e que nada pode calar a verdade do Evangelho. Irmãos, por que nós podemos crer nesses testemunhos? Porque Charlie viveu como pregou, pela fé, com coragem e ousadia. Como Paulo, como Estevão, ele poderia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque ele demonstrou publicamente e todos à sua volta testemunham que ele era um crente fervoroso. Então, você está dizendo que Charlie era bonzinho, foi salvo por mérito? Não, de maneira alguma. Um dos pastores que discursou lá disse o seguinte: Charlie não está no céu porque sacrificou a sua vida por Jesus. Charlie está no céu porque Jesus sacrificou a sua vida por ele. Será que nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Será que nós cremos que somos salvos pela graça, mediante a fé na justiça de Deus imputada a nós por meio da obra de Cristo? Será que nós poderíamos dizer hoje, caso o Pai nos chamasse, nós poderíamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé? Charlie ele afirmava que gostaria de ser lembrado pela sua coragem e por sua fé. Ele disse que a fé é a coisa mais importante para mim. Pelo que nós queremos ser lembrados, irmãos? O que nós temos de mais importante? Nós podemos e devemos nos irar com as injustiças, mas não pecar por causa delas. Que a nossa fé e coragem sejam reavivadas e usadas pelo Senhor para proclamar o seu evangelho em amor para a sua glória, porque a nossa esperança está em Cristo e somente em Cristo. Nós devemos proclamar a nossa fé com ousadia e esperança. E diante de tanta miséria, tragédia e injustiça, nós devemos orar: venha o teu reino, onde não haverá mais morte, nem lágrimas, nem dor, onde o pecado será eliminado para sempre. Mas e até lá, enquanto aguardamos, oramos também: seja feita a tua vontade. Dá-nos força, Senhor, para que diante das aflições diárias nós possamos dizer: tu deste, tu tiraste, louvado seja o teu santo nome. E que Deus nos dê também força para nós fazermos a sua vontade aqui na terra, obedecendo a Ele, como ela é feita nos céus e obedecida pelos anjos e santos. Que Deus, Pai, seja misericordioso conosco, por meio de Cristo.